Tá? Sobre a defensoria. Próximo. Que é isso que eu queria chegar aqui para vocês. Então, na defensoria tem as unidades, como a unidade de Jacareí, que vocês já conhecem a atuação, e a defensoria também conta com os núcleos especializados. São 9 no momento, estão se discutindo aí, tem se discutido a abertura de outros, mas no momento temos 9, e um deles é esse, Núcleo Especializado de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, o NUDEM, do qual eu faço parte, com uma equipe que é composta por uma assistente social, e defensoras públicas, coordenadoras e colaboradoras. Então, a gente fica nessa atuação mais estratégica, os núcleos ficam, né, focados em áreas de sensível importância, tem na infância e juventude, habitação, urbanismo, situação carcerária, tem aí no slide os novos, que eu gosto de falar também para vocês conhecerem, diversidade, igualdade racial, enfim, e a gente também tem atuações internúcleos, né, que são temas transversais também. E a gente, então, trabalha mais em relação às demandas coletivas, a gente elabora materiais de educação em direitos, eu vou passar para vocês o link com os materiais que a gente tem que podem ser importantes para a rede. Pode passar, Elaine, por favor. Então, isso é um pouco do trabalho do NUDEM, né? Já falei um pouco, mas é isso, o enfoque é em políticas públicas. Então, a gente não atende casos individuais. Chegam para a gente casos emblemáticos ou casos que a própria rede, às vezes, traz de maior complexidade. A gente discute, também troca, sempre essa troca, né? Está nesse lugar especializado, mas às vezes são situações inéditas para a gente também. Então, a gente vai pensando juntas e, enfim, e também atende alguns casos de municípios onde não tem defensoria. A gente está falando de um estado de 645 municípios e a defensoria hoje tem cerca de 44 municípios. Então, é uma instituição jovem, ainda está em expansão no nosso estado. Pode passar, Elaine, por favor, para falar um pouco do lugar onde eu estou. E eu queria muito, depois eu vou passar o link para colocar no chat, mas queria muito divulgar também o nosso material, porque ele é de livre acesso, impressão, ele é tanto voltado à população, às mulheres, pode ser entregue, pode, deve, né? A gente quer que chegue nas mulheres, mas também ele pode ser utilizado para capacitações, sensibilizações da própria rede, das profissionais, como disparadores de discussão nos diversos temas que envolvem os direitos das mulheres, né? Violência doméstica é um deles, mas também questão da violência obstétrica, violência sexual, questão do acesso ao aborto legal no nosso estado, no nosso país, né? Mas no estado de São Paulo tem muitas barreiras de acesso e sempre é importante falar sobre esse tema, pelo tabu que existe, né, em relação ao aborto legal no nosso país. Enfim, temas como entrega protegida, plano de parto, a situação das mulheres, mães em cárcere, cyberbullying, maternidades vulnerabilizadas, que são as mães que têm seus bebês retirados compulsoriamente e sem, né, o reforço da rede de apoio que essas mulheres precisam. Esses são alguns temas que a gente trabalha no NUDEM, tá? Depois eu passo o link, mas vocês podem pedir o material pelo e-mail também, que a gente vai disponibilizar. A Marília já passou. Obrigada. E é isso um pouco para apresentar o lugar de onde eu falo, né? Onde eu estou nesse momento. Pode passar o slide, por favor. Aí, Rose, se quiser, agora a gente vai entrar bem no tema. Só para contribuir, falar que é um lugar de muita potência onde Ana está, onde que muitas vezes nós recorremos na rede quando nós estamos com os casos complexos para pensar junto, tem uma atuação maravilhosa tanto dentro da rede municipal quanto na rede da grande região metropolitana, outros municípios, enfim. Então, é muita potência aí pensando no enfrentamento articulado da violência contra as mulheres. Pode passar para o próximo, a gente vai falar um pouquinho agora dos conceitos.
Mas antes tem uma pergunta que a gente queria discutir com vocês, né? Por que trabalhar na perspectiva de rede? Qual a sua importância? Pode ir passando, Elaine, para o próximo, mas é uma reflexão pautada em cima desse conceito de rota crítica, mas antes de entrar nele, é sempre bom lembrar que quando estamos falando de violência contra as mulheres, nós estamos falando de uma particularidade que não se restringe à realidade brasileira, mas mundialmente, mas dentro da realidade brasileira ela tem algumas especificidades, né? Nós temos raízes sociais, culturais e históricas que foram construídas à base de muita desigualdade social e diferentes expressões de violência. Então, quando nós estamos falando da violência contra as mulheres, nós estamos falando de algo que tem uma construção histórica que rebate na vida das mulheres sobre a violência de gênero, mas a violência racial, a violência territorial, a violência de classe, dentre muitas outras. Então, e que não se restringe só a tais discriminação, né? Como nós sabemos, a violência atinge mulheres em distintas classes sociais, distintos grupos étnicos, raciais. No entanto, a forma que as mulheres têm de acessar recurso, construir forças internas para pedir apoios externos, as experiências são diferentes, né? Por isso que quando nós estamos falando do enfrentamento à violência contra as mulheres, é importante sempre pensar a realidade, tanto histórica, mas também como territorial. E aí, quando a gente fala por que trabalhar na perspectiva de rede, nós olhamos para a rota crítica das mulheres, que é o caminho que as mulheres percorrem para romper com a situação de violência, e ele é constituído por decisões e ações que as mulheres empregam para conseguir pedir apoio, para conseguir solicitar ajuda e romper com essa violação. E as respostas que elas obtêm podem ser tanto impulsionadoras, que as fazem seguir em frente, ou inibidoras, aquelas que constrangem a mulher, faz a mulher desistir, reforçam o sentimento de culpa. Então, quando nós estamos falando de rota crítica, por que trabalhar na perspectiva de rede? É porque nós precisamos minimizar as rotas críticas que as mulheres percorrem, ou seja, os pontos críticos que são deparados nesse caminho. De uma mulher que levou anos para tomar uma decisão de romper com a situação de violência, buscar ajuda, ela chega a um serviço, seja ele qual for, para pedir ajuda. Muitas vezes, quando a gente fala pedir ajuda ou o apoio, não necessariamente é já chegar para fazer o BO, mas colocar a situação e pensar junto com os profissionais que vão atendê-la qual será o encaminhamento, se nós temos respostas que reforçam valores morais como casamento é assim mesmo, a relação entre irmãos é assim mesmo, tenta fazer as coisas direito para você não ser agredida, casamento é para a vida inteira, enfim, dentre outros exemplos que a gente pode dar, essa mulher se sente culpada e retrocede nessa sua decisão. Então, a perspectiva do trabalho em rede, ela tanto vai minimizar com respostas mais efetivas esse caminho, como ela tem uma atuação muito na perspectiva de prevenção, que nós vamos falando mais à frente. Pode passar, Elaine. Ana, quando você quiser ir fazendo pontuações, por favor. Então, qual é a diferença, né, do trabalhar em rede e trabalhar em trama? O trabalho em rede, ele é um trabalho que ele não tem hierarquização, ele é extremamente articulado e as ações, elas têm uma interação
que tem como essência o diálogo, a produção de diálogo para atingir propósito comum, né? Projeto comum. E o projeto mais comum é a atenção integral às mulheres, né? Conseguir ofertar cada vez mais um atendimento efetivo integral às mulheres de uma forma horizontal, dialogada, onde todos os serviços é uma porta aberta para essa mulher e consiga encaminhá-las de forma efetiva para outro serviço. Então, a essência do trabalho em rede é uma atuação articulada, é ser apoio e é dar encaminhamentos efetivos. Já quando a gente faz uma comparação do trabalho em trama, o trabalho como se os serviços fossem todos agregados, mas não tem o que nós chamamos de liga, né? Que é reconhecer um problema mutuamente, trabalhar de forma articulada, e tem uma questão muito importante, que é sempre considerando a autonomia das mulheres. Então, não se reconhecem como a todos como corresponsáveis pelaquela ação. É como se cada um fizesse então, eu já atendi ela numa parte, então eu não tenho mais responsabilidade. E o trabalho em rede não, é um acompanhamento conjunto, é um diálogo conjunto e um cuidado muito específico desse acompanhamento. Elaine, você pode passar, por favor, e você vai controlando nosso tempo. Você quer complementar, Ana, por favor? Eu vou complementar. Bom, a Rosa, ela tem um mestrado, né, uma tese sobre rota crítica, então deixo ela falar tem total propriedade. Só queria complementar isso, né, dessa importância, quando a gente fala do trabalho em rede, dessa interconexão, essa interação dialogada, né? Mas a gente reconhece e mantém a atuação específica. Então, trabalhando na defensoria, eu tenho uma atuação, essa específica. Mas eu estou interconectada com outras, e eu conhecendo a rede, eu também consigo dar uma resposta para a mulher menos desalentadora, né? Às vezes eu não sei o que fazer, eu encaminhar em determinada situação, em determinado caso, a depender da rede, de um município que eu não conheço, mas eu sei para quem perguntar, eu sei aonde atrás, eu estou articulada, eu estou fazendo parte de uma rede, então eu também fico mais segura enquanto profissional para responder àquela mulher, olha, nesse momento eu preciso estudar, preciso buscar as informações para te orientar melhor, nesse momento eu não sei, tá tudo bem, a gente não vai saber de tudo sempre, né? Mas a gente saber onde buscar, a gente saber onde acessar é muito importante. Então, a ideia do trabalho em rede é, como vocês falaram, né, combater a violência institucional, também acho que foi, agora eu não lembro se foi a Suelen que falou, né, a gente combate a própria violência que, por estarmos em instituições, a gente pode acabar cristalizando alguns procedimentos, alguns protocolos, sem perceber, né? E como a rede ela é viva, ela é dinâmica, a gente também está se revendo o tempo todo, né? A rede ela tem esse olhar crítico, não no sentido acusatório, persecutório, mas no sentido de buscar um aprimoramento constante das nossas próprias atuações. E ainda mais quem está há muito tempo, como eu já estou há mais de 10 anos trabalhando com essa temática, né? A chance de você cair numa forma de trabalhar mais padronizada, sem perceber, a gente vai cansando, né? A violência, o assunto é pesado. Isso vai dando um peso, somos pessoas, né? Somos profissionais, mas também somos pessoas, seres humanos. Então, isso vai dando um peso até para a nossa atuação. Então, a importância da gente estar sempre buscando a capacitação, a formação, ela é sim continuada mesmo, e a sensibilização também. A gente voltar a resgatar algumas sensibilizações que a gente pode perdendo ao longo do processo. E estar em rede, atuando em rede, ajuda a gente a não cair na banalização também, percebendo esse cuidado integral à mulher, né? Rose?
quiser falar um pouquinho. Não, é isso mesmo, é isso mesmo. E aí a gente trouxe também aqui alguns aspectos de resultados quando os serviços atuam na perspectiva de rede, né? Que é a atuação específica, mantida interconectada. Eu acho que a gente já explorou um pouco esse, né, Ana? O que você acha, gente? Sim, é isso. Acho que vamos passar para o próximo slide. Próximo. É, Tem um tem uma. desenho, né? A gente desenhou para a gente mesma, há muitos anos atrás, que quer trabalhar em rede, com esse enfoque na mulher, né? Quem é o sujeito de direitos, quem é o centro, quem é a liga, né? O projeto comum de toda a rede, como a Rose falou, o que é comum? Estamos todas e todos aqui em busca de um melhor atendimento para as mulheres em situação de violência. O que a gente queria era erradicar a violência contra as mulheres. A gente vai demorar ainda um tempo, infelizmente, enquanto sociedade, para superar. E, enquanto isso, o que a gente pode fazer no dia a dia, né? Para superar, para minimizar a rota crítica, que é esse percurso, que ele vai ser mais penoso ou menos penoso, a depender também, não só, né, da nossa atuação. Então, enquanto profissionais, se a gente coloca, enquanto rede, a mulher no centro dessa decisão, as decisões são todas sempre compartilhadas com a mulher, sempre, né? Então, a gente pode até achar que aquela situação ideal seria ela para uma casa-abrigo sigilosa, mas não é aquilo que ela entende que é o melhor para ela naquele momento. A gente vai trocar com ela, a gente vai trocar, inclusive, a nossa experiência, olha, em casos parecidos com o seu, enfim, e passar as possibilidades para ela, mas a escolha é sempre da mulher. Então, aí nesse desenho, a gente colocou a mulher, então, como sujeito de direitos, no centro das decisões. As flechinhas estão indo e voltando, porque as decisões, né, são compartilhadas, são trocadas, e a rede que está em volta também está trocando, a flechinha também está indo e voltando. Esse é o ideal do trabalho em rede, né? Respeitando sempre a autonomia das mulheres nesse processo de construção de encaminhamento, né? Pode passar, Elaine, a gente também tem aqui os aspectos que foram passados, mas esse da trama, é importante falar que um dos aspectos quando se trabalha em trama são as ações dos serviços concentradas por setor e isolada. Se o trabalho em rede tem um aspecto muito importante do diálogo para a construção desses projetos comuns, voltado à atenção integral das mulheres, já na trama, esse diálogo é fragilizado e o isolamento ele é um dos aspectos que fica muito evidente. Dos outros a gente falou um pouquinho, eu penso que pode passar, o que você acha, Ana, para a gente explorar mais à frente. Tem a imagem também do que é o Essa trabalho. imagem seria a mulher isolada, né, num cantinho, sendo muitas vezes acusada, a gente sabe, né, quando a gente trabalha com mulheres que a chance e a possibilidade delas serem alvo de acusações daquilo que elas estão vivendo é grande, então a gente colocou as flechinhas, e os serviços não estão conversando entre si, estão isolados. Isso é assim que a gente trabalha se a gente não trabalha em rede, se a gente não está atenta. A gente vai sendo engolida pelas nossas demandas de trabalho do dia a dia e, sem querer, a gente fica trabalhando dessa forma. Né? Se a gente não foca e as energias também para trabalhar em rede. Pode passar para mim. Aqui a gente colocou para trazer que esse conceito, então a prática da rede, estudo, pesquisa, ela existe há anos, né? A gente até pensou se a gente iria aprofundar. Tem muita história por trás do conceito do trabalho em rede com mulheres em situação de violência. Então, só a gente trouxe 2 referenciais para vocês terem noção, mas isso é algo muito antigo na prática das mulheres, né? Isso aí remonta a milênios. As mulheres, quando se unem, quando trabalham juntas, têm uma potência muito grande e até se torna
enfim, ameaçadora para alguns grupos, né? A gente pode olhar a caça às bruxas, 400 anos aí de perseguição às mulheres, o que elas incomodavam, né? Elas juntas, reunidas, enfim, isso é um outro capítulo. Mas pensando na rede como estudo em relação à violência contra as mulheres, tem essa publicação em parceria com a Cooperação Técnica Alemã e a Unifem, Fundo das Nações Unidas para o Desenvolvimento das Mulheres, de 2002. Já tem um trabalho teórico sobre esse tema, mas tem coisas, materiais anteriores. E tem a Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres, de 2011. A Rose vai falar um pouquinho, mas que traz, então, algumas diretrizes aqui importantes, conceituais, para a gente ter em mente. Pode passar para o próximo, Elaine, por favor. Então, quando nós pensamos por que trabalhamos em rede, e bem lembrado, né, como a Ana colocou, já é uma construção antiga do que é o trabalho em rede, mas a partir da década de 2000, onde nós temos uma maior estruturação das políticas públicas de enfrentamento à violência contra as mulheres, se constituído as diretrizes do trabalho em rede. E essa diretriz está constituída pela Lei Maria da Penha, que é a nossa maior normativa de enfrentamento à violência contra as mulheres, sempre lembrando que nós estamos falando do terceiro melhor mecanismo de enfrentamento à violência contra as mulheres considerado pela ONU, né? A Política Nacional de Enfrentamento à Violência contra as Mulheres e o Pacto, a normativa Rede de Enfrentamento e a abordagem interseccional. A abordagem interseccional, eu vou me parar um pouquinho nesse aspecto, nessa abordagem agora, porque as legislações, mais à frente, nós vamos tratando um pouquinho, rapidamente, mas vamos tratar um pouquinho. A abordagem interseccional, quando nós estamos trabalhando no enfrentamento à violência contra as mulheres, na perspectiva de rede, buscando minimizar a rota crítica das mulheres, materializar o preceito da atenção integral, nós precisamos ter um olhar às diferentes discriminações, particularidades e experiências que constituem as experiências sociais das mulheres. Ou seja, a violência pautada no gênero, muitas vezes, ela não está sozinha, né? A mulher pode não ter sofrido só violência de gênero, mas ela pode estar sofrendo numa situação de vulnerabilidade, com várias as desproteções que a deixam mais vulnerável diante da situação de violência, a discriminação territorial. Nós temos as mulheres migrantes que muitas vezes estão sofrendo a violência de gênero e a discriminação, a xenofobia, esqueci o termo, me fugiu a mente, mas diferentes situações de discriminações que podem estar ocorrendo e que elas não são cumulativas, mas sim elas se interseccionam e vai moldando essas experiências das mulheres e que muitas vezes nós não temos receita pronta, mas nós precisamos ter esse olhar interseccional para saber que essa mulher não vai precisar só de um atendimento, um encaminhamento referente à situação de violência de gênero, mas que outras demandas que estão acompanhando e a deixando de forma mais desprotegida precisam ser encaminhadas. E isso a gente está falando dentro de uma perspectiva de violação dos direitos das mulheres, mas também nós precisamos olhar para as diferentes culturas, né, constituições históricas e cultura que também vai dando aí as vivências, se colocando as vivências das mulheres. Então, a abordagem interseccional com essas diferentes normativas, que é uma conquista histórica do movimento de mulheres e que conseguem entrar na agenda pública, elas são importantes porque as diretrizes do trabalho em rede ele tem um objetivo,
né, que nós já iniciamos falando, que é o preceito da atenção integral, que é conseguir olhar essa mulher em sua integralidade. Exemplo, eu estou atuando na casa de acolhimento provisório, chega uma mulher para ser acolhida, eu não vou tratar só das suas demandas referente ao abrigamento, mas a partir do seu atendimento, com a construção de quais serão seus encaminhamentos, considerando a autonomia dela, eu vou acionar diferentes serviços, saúde, assistência social, sistema de justiça, sistema de segurança pública, porque sempre tem aquela questão, um serviço só, isoladamente, não dá conta da complexidade das situações de violência. Pode passar, Elaine, por favor? Eu me alonguei demais nessa lâmina. E aí, quando a gente fala da Lei Maria da Penha, é sempre importante lembrar que essa lei ela é fruto da pressão popular e da banalização que o Brasil tratava as situações de violência, especificamente do caso Maria da Penha, né, que foi denunciado, ela sofreu a tentativa de feminicídio. À época não estava categorizado ainda como feminicídio, mas hoje nós já sabemos que foi 2 tentativas de feminicídio que ela sofreu, e até então o seu autor das violências não tinha sido responsabilizado por esse ato, e tal ato criminoso foi denunciado a organismos internacionais, onde o Brasil foi responsabilizado e tendo que providenciar e instituir uma lei de enfrentamento à violência contra as mulheres. Claro que a nossa história, em que os movimentos de mulheres e os movimentos de mulheres feministas e instituições feministas sempre tiveram à frente para se ter conquistas nesse âmbito, e a organização feminista que estava também composta por uma pluralidade de mulheres já tinham sistematizado uma proposta de lei que, com seus ajustes e considerações, veio a ser todo esse teor da Lei Maria da Penha que nós temos hoje. Pode passar, por favor? A Lei Maria da Penha, quando nós estamos falando do trabalho na perspectiva de rede, ela traz a primazia da assistência, que o Estado tem o dever de ofertar assistência às mulheres em situação de violência, dentro de um caráter multidisciplinar. Isto é, precisa instituir políticas públicas nos seus diferentes setores para conseguir abranger e dar mecanismo para se enfrentar a violência contra as mulheres. Isso tanto nos diferentes setores de política pública, assistência, saúde, sistemas de justiça, como nos 3 âmbitos federativos, município, estado e âmbito federal. Pode passar, por favor, Elaine? Aí, eu vou dar uma pausa rápida, porque é importante a gente ter, né, a apreensão de que a Lei Maria da Penha, ela traz que a integração operacional do Poder Judiciário, do Ministério Público e da Defensoria Pública com as áreas de segurança pública, assistência social, saúde, educação, trabalho e assistência social. Então, a Lei Maria da Penha, ela já traz essa importância do trabalho articulado, ela estabelece. Então, quando nós falamos de trabalhar na perspectiva de rede, nós também estamos falando da materialização do que está disposto na Lei Maria da Penha. A lei traz os serviços especializados e
a celebração de convênios, protocolos, ajustes e termos ou outros instrumentos de promoção de parceria entre os órgãos governamentais ou entre entes e entidades não governamentais, tendo por objetivo a implementação de programas de erradicação da violência doméstica e familiar contra a mulher.